Olha só que interessante. Já parou para pensar que o nosso corpo funciona como um sistema de trânsito complexo? Pois é, com direito a avenidas, ruas e até engarrafamentos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que acontece quando o tráfego de sangue fica intenso demais? O nome desse fenômeno? Hiperemia. Para começar, vamos pensar numa situação que todo mundo já passou. Sabe quando a gente fica com vergonha e o rosto esquenta, fica todo vermelho? Então, por que isso acontece? A resposta, por incrível que pareça, tem tudo a ver com um tipo de congestionamento acontecendo bem debaixo da nossa pele. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar. Para a gente entender isso direitinho, vamos usar uma analogia. Pensa no nosso sistema circulatório como uma malha rodoviária gigante, sabe? As artérias e veias são as grandes rodovias, as autoestradas. E as células do sangue? Bom, elas são os carros, os caminhões, transportando aquela carga super valiosa que é o oxigênio e os nutrientes para todo o canto do corpo. Ok, então, com essa imagem de rodovias e carros na cabeça, o que seria exatamente a tal da hiperemia? Vamos botar os pingos nos is e definir esse conceito. De forma bem simples, a hiperemia é basicamente um aumento no volume de carros, ou seja, de sangue, numa área específica do nosso mapa. E o foco principal aqui é o que a gente chama de microcirculação. Pensa nela como as ruazinhas e estradas vicinais da cidade, sabe? As arteríolas, os capilares, é ali que a mágica acontece, onde as entregas de oxigênio e as coletas de resíduos são feitas. Mas olha só, nem todo congestionamento é a mesma coisa, tá? Existem dois tipos principais. Vamos começar com o primeiro, a hiperemia ativa. A gente pode pensar nela como um aumento de fluxo, um trânsito mais intenso, mas, e isso é mais importante, de forma intencional. Aqui, na hiperemia ativa, o corpo age de propósito. Ele meio que alarga as pistas ou abre mais rampas de acesso para aquele trânsito. O que acontece é que as arteriolas se dilatam, elas relaxam. Isso permite que um monte de sangue cheio de oxigênio chegue rapidinho numa região específica. É um processo totalmente controlado, funcional. E aí, a gente volta para nossa pergunta lá do começo. Lembra do rosto vermelho de vergonha? Pois é, esse é um exemplo clássico de hiperemia ativa. A gente chama de origem neurogênica, porque é o sistema nervoso que dá o comando, sabe? Acontece a mesma coisa quando a gente faz exercício e a pele fica vermelha. Nesse caso, é uma resposta metabólica, porque os músculos estão gritando por mais oxigênio. Ah, e a vermelhidão de um machucado, no início da inflamação. Também é hiperemia ativa em ação. Ok, se a hiperemia ativa é um fluxo organizado que o corpo controla, agora a gente vai para o outro lado da moeda. A hiperemia passiva, que também é conhecida como congestão. Aqui a coisa é diferente. É quando o trânsito para de verdade. É um engarrafamento clássico, aquele que ninguém sai do lugar. A diferença crucial está toda aqui, presta atenção. Na hiperemia ativa, a ação é na entrada, chega mais sangue. Já na passiva, o problema é na saída. O sangue não consegue ir embora, fica preso. Então, uma é causada por artérias que se abrem mais, a outra por veias que estão bloqueadas ou obstruídas. Isso muda até a cor do lugar. Na ativa, é um vermelho vivo, brilhante, cheio de oxigênio. Na passiva, a cor muda para um vermelho mais escuro, arroxeado, porque o sangue fica ali parado, perdendo oxigênio. Tá, mas o que pode causar um engarrafamento feio desses? Bom, pode ser uma coisa localizada. Imagina um acidente que bloqueia uma única pista de saída na rodovia. Isso seria o equivalente a uma trombose venosa, por exemplo. Mas o problema também pode ser bem maior, afetando o sistema todo. É como se a central de controle de tráfego ou a bomba principal do sistema começasse a falhar. Tô falando do coração. Quando ele perde força, como na insuficiência cardíaca, o fluxo todo diminui e o trânsito engarrafa em vários pontos. E aqui que a história fica mais séria. Porque enquanto a hiperemia ativa geralmente é algo rápido, passageiro, a hiperemia passiva, quando se torna crônica, pode trazer consequências bem graves. Imagina o sangue parado, represado por muito tempo. Os tecidos e os órgãos que dependem daquele fluxo começam a sofrer. É simples, né? A pressão dentro dos vasos sobe lá no teto, o oxigênio novinho não consegue chegar e o lixo metabólico não é retirado. É a receita completa para o dano celular. E o impacto disso em órgãos vitais é gigantesco. Olha só. Nos pulmões, por exemplo, esse congestionamento todo pode causar acúmulo de líquido, o famoso edema, e até pequenas hemorragias. E o fígado? As células dele podem começar a se degenerar, a acumular gordura, e com o tempo isso vira fibrose, que é tipo uma cicatriz.
Já o baço, ele pode inchar tanto que fica com um tamanho muito maior que o normal, um quadro que a gente chama de esplenomegalia congestiva. Beleza, a gente viu os dois lados dessa história, né? O fluxo que chega com tudo e o trânsito que não anda. Então, para fechar, vamos recapitular a ideia principal, o que a gente precisa guardar sobre esses dois fluxos. Resumindo tudo numa boa, a grande sacada é a direção do problema. Hiperemia ativa é mais sangue entrando, de propósito. Geralmente é uma resposta do corpo e é temporária. Agora, hiperemia passiva, a congestão, aí o problema é que o sangue não consegue sair. É um acúmulo, um represamento que pode virar um problemão, uma doença. No final das contas, o que a gente percebe é que tudo no nosso corpo é uma questão de equilíbrio. Um equilíbrio muito delicado. O mesmo mecanismo de fluxo sanguíneo que causa um simples rubor de vergonha, em outra situação, pode levar a um dano sério nos nossos órgãos. E isso faz a gente pensar, né? Quantos outros processos do nosso corpo também vivem nessa linha tênue, nesse fio da navalha entre o que é saudável e o que se torna perigoso?